Olá, meu anjo! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu confesso que eu relutei muito para aceitar essa verdade. Mas na minha vida acabou se aplicando como verdade e como foi construtivo para mim, eu sempre trago para vocês. Ao longo da minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito insegura. Então eu precisava da aprovação das pessoas e tudo mais. Não tô dizendo que eu ainda não passe por isso. O que eu tô dizendo é que hoje eu tenho consciência e eu consigo estar um pouquinho mais despertada para isso. E eu já contei aqui no canal que eu tinha medo de gravar vídeo pro YouTube justamente com medo do julgamento e tudo mais e como lidar com isso. Eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo para você assistir depois desse porque é bem legal. Então, muitas das vezes eu deixei de fazer coisas justamente com medo do julgamento das outras pessoas. E foi assim que eu conheci as piadas autodepreciativas. Começou comigo achando muito engraçado. Então eu me identificava com aquilo, mas ao mesmo tempo eu achava um alívio cômico, sabe? Saber que mais pessoas estão passando por aquilo, que tem como rir daquela situação, enfim, para mim eu achava que me trazia leveza. Além da gente se tornar uma pessoa muito engraçada e eu, enquanto sagitariana, priorizo ser engraçada. Eu sou engraçada aqui nos vídeos? Não, porque não é a minha intenção. Mas convive comigo pra ver se uma risadinha tu não vai ter. Não vai sair. Ah, vai. Porque eu vou me esforçar pra fazer isso. Mentira, não me esforço não. Só saio falando um monte de besteira. Uma delas faz você rir. É sempre assim. Mas foi assim que eu conheci as piadas autodepreciativas. E se eu não me engano, começou com o meu corpo. Então, todo mundo já viu, ou vê até hoje, infelizmente, pessoas magras postando gorda, baleia, não sei o quê, de si mesmas. E qual é o intuito de você se ofender antes do outro te ofender? Não gerar a ofensa. O ser humano está acostumado a viver muito no oposto. Se a pessoa se enaltece, esse ser humano vai tentar diminuir esse enaltecimento, esse empoderamento, essa autoestima. Em contrapartida, se essa pessoa se ofende, mais pessoas vão elogiá-la. Tá gorda nada, tá linda. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Mas eu não vou falar de gordofobia nesse vídeo. Vou tirar um vídeo só pra falar disso. Então eu comecei fazendo isso, eu comecei a me ofender. Até então não tinha teor de humor, era só uma proteção. Eu comecei a me ofender pra ouvir elogio. Foi assim que o conceito de se autodepreciar, que eu comecei a aplicar em mim, surgiu. Em dado momento se tornou um humor, mas esse é o momento posterior. E eu fui vendo que isso super funcionava, as pessoas de fato me elogiavam. E aí eu, que precisava de validação externa, tinha achado o pote de ouro no fim do arco-íris. Só que não. Os anos se passaram, eu já estava muito acostumada a me autodepreciar, afirmar coisas ruins sobre mim. E chegou para mim piadas autodepreciativas. E aí foi ladeira abaixo, meu amor. Peguei o carrinho de rolimã e ó, pá, 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 só fui. Uau, só desci. Gente, se vocês verem que a luz tá mudando, é porque eu gravo com a luz do dia, porque é a melhor luz que tem, e o tempo tá mudando, as nuvens estão passando, enfim, então perdoem aí, é o melhor que eu consigo fazer. E aí, quando eu conheci as piadas autodepreciativas, gente, eu tinha honestas gargalhadas com esse conteúdo. Então, uma que eu gostava muito era não contei pra ninguém pra não errar e fracassei em silêncio. Eu até hoje acho engraçado, eu confesso, eu reconheço a potência de humor que elas têm, sabe? Eu rio até hoje. Só que eu não reafirmo mais na minha vida. Por quê? Teve um episódio, que eu não vou lembrar qual foi a frase, mas que eu tava muito assim, ó. Eu só fazia piada autodepreciativa, porque eu gostava de trazer humor e tudo mais. E eu fiz um comentário autodepreciativo com uma pessoa muito querida. E ela não é da vibe de se autodepreciar. E aí ela me trouxe uma afirmação que eu confesso que eu senti raiva quando eu escutei. Não sei muito bem porquê, eu acho que é porque no fundo eu sabia que ela estava certa, sabe? Mas eu tinha achado uma alternativa menos dolorosa do que ter que parar e me analisar e falar, tá, e aí o que eu faço então pra isso não me doer mais? Muito mais trampo, sabe? Eu não tava fazendo terapia na época, enfim. Então eu tinha achado uma alternativa segura pra mim. E aí do nada vem alguém me tá com uma verdade na minha cara. E essa verdade eu vou ter que contar pra você. Segura na minha mão que vai valer a pena. Tá tudo bem. Ela falou pra mim assim: por que você tá falando isso de você? E aí eu respondi assim: calma, é só uma piada. E aí ela falou assim pra mim: a nossa mente não entende o que é brincadeira e o que é sério. Se você repete várias vezes pra ela, ela absorve como verdade e passa a ser uma verdade na sua vida. E aí o que era pra ser só um humor se torna um rótulo. Você se considera aquilo. Você carrega aquela característica, aquela visão de si.
E eu falei, nada a ver. Não, até mudei de assunto, fiquei hiper incomodada. E aquilo ficou reverberando, ó, na minha cabeça. Ela nem deve lembrar que teve essa conversa comigo, mas isso bateu feio. Jogou um triplex na minha cabeça. Eu não conseguia pensar em outra coisa. E aí eu fui perdendo um pouco desse senso de humor quando eu percebia que as pessoas faziam um atrás do outro. Sabe quando você abre um story de uma pessoa e só tem publicação depreciativa? Só. Tipo, ai meu Deus, eu não vejo a hora de chegar sexta-feira. Ai, eu não aguento mais o meu trabalho. Só que tava, tipo, há 2 meses procurando trabalho. Aí conseguiu o trabalho, tá há 1 mês e já tá tipo, ai meu Deus, eu não aguento mais esse trabalho. Ai meu Deus, eu não vejo a hora de chegar sexta-feira. Estou vivendo ou apenas aguardando o final de semana. Aí chega final de semana, pensei que ia sextar, não sextei. Ah, só queria uma cervejinha. Sabe? Essa vibe de reclamação. É muito importante a gente ter consciente aqui que reclamar é clamar 2 vezes. Essa foi outra verdade dolorosa de aceitar para mim. Mas depois que eu aceitei também, depois que eu desapeguei, eu só fui. Claro que eu tive momentos que depois que eu já tinha entendido isso, já tinha internalizado o problema de reclamar, eu caí em reclamação. Porque às vezes a gente tá numa fase ruim, isso acontece. Mas é sempre bom se vigiar. E se você tá num ambiente em que você não consegue fazer essa revisão, vê se você consegue sair dele. Porque pra mim funcionou assim. Assim que eu saí do ambiente onde me fazia reclamar muito, as coisas melhoraram. E aí isso foi começando a me incomodar. Sabe quando uma pessoa faz piada uma atrás da outra e aí chega uma hora que só perde a graça? Você fica, dá um tempo, fala sobre outra coisa, sei lá, muda o disco. Eu comecei a sentir isso, sabe? Tipo, cara, e não comigo, com os outros, porque é muito mais fácil olhar o outro do que olhar a si. Mas eu já tava começando a ver essa sementinha brotando, né? De que a mente não separa o que é piada do que é verdade. Aí eu fui tendo coragem para me visitar e olhar o que eu trazia como piada que de fato eu não acreditava, sabe? Tipo, será que eu realmente não acreditava no que eu tava falando? E aí eu descobri que todas as piadas autodepreciativas em looping, que eu dizia, em looping significa em repetição, né? Eu repetia tanto na minha cabeça que se tornou uma verdade. E não começou como uma verdade, começou como uma alternativa para não me doer. Lembra lá atrás, quando eu comecei a me ofender meu corpo e tudo mais. E é engraçado como a gente não percebe a vibração que fica entre a gente quando a gente começa a fazer essas piadas autodepreciativas em excesso. Eu digo em excesso, mas quando você tem esse despertar, a gente tende a reduzir a tipo 1%. Você solta uma coisa ou outra, mas você não se sente mais representado por aquilo, sabe? E eu reparei que as pessoas que costumam fazer piadas autodepreciativas são pessoas que estão numa fase não boa da vida delas. E eu acho que isso vem muito da alternativa de, tipo assim, vamos rir da própria desgraça, vamos, né, tirar sarro das coisas ruins, sabe essas coisas? E é muito importante você trazer leveza. Isso é verdade. E pode sim ser através do humor. O humor é uma coisa incrível. Eu particularmente amo. Eu amo rir, eu amo fazer rir, eu amo me divertir. Só que quando a gente faz piadas autodepreciativas, a gente faz afirmações, percebe? Você não tá mudando a perspectiva de nada. Não é como se eu estivesse falando assim, eu tô achando o trabalho muito ruim, mas pelo menos eu tenho um trabalho, haha, pelo menos eu me diverti, pelo menos eu vou ter dinheiro pra curtir o final de semana, comprar aquela cervejinha, ir na praia, sabe? Não é uma mudança de perspectiva, uma visão mais otimista. É só um tipo assim, abraçar a merda. Sim, você tem que reconhecer a sua realidade, mas você não tem que se agarrar a ela, você não tem que trazer como algo que é seu. Eu sou assim, sabe? Tipo, eu sou infeliz, eu sou traumatizado. Não, não, se você não quer ser isso, entenda uma coisa, a gente não é nada, a gente está em tudo. Algumas coisas podem ficar em estado permanente, mas ainda é um estado, você pode escolher trocar. Tudo, praticamente tudo na sua vida, se não tudo. Eu fui tendo conversas desse tipo com pessoas que faziam piadas autodepreciativas e fui trazendo esses insights para elas. E elas melhoraram, falaram, cara, faz sentido, realmente, não faz sentido eu falar dessa forma. Realmente, quando eu faço piadas assim, mais coisas desse tipo acontecem. Porque você meio que aceita, você se rotula. A gente, antes de ter alguma coisa, a gente é
aquela coisa. Então, antes de você ter problemas, você é problema, sabe? Às vezes você tem um desafio na sua vida que você transforma isso num grande problema, e ok, às vezes você não tem como enxergar aquilo de outra forma, só que isso vai atrair mais problemas, né? Que eu chamo hoje de desafio. Estou me policiando, mas vou chamar de problema aqui pra ficar fácil de entender. Você acaba atraindo mais problemas pra sua vida, porque é o que você acredita que você tem. Ah, eu só tenho problema na minha vida. O que o universo vai te dar? Você já deu pra ele a resposta que você quer. Então, assim, se você é uma pessoa que tem o hábito de fazer piada autodepreciativa, para. Se for preciso, medita e se analisa. E isso não necessariamente surgirá na primeira oportunidade. Talvez você precise de um exercício de autoobservação, como eu precisei. Eu levei mais de um ano, eu acho, pra ter esse despertar. Então, se observa, vê se as piadas que você tá fazendo de fato estão te fazendo se sentir melhor, te fazendo afirmar coisas boas e te fazendo sair dessa sensação que você não gosta de sentir. Porque, veja, reconhecer é muito importante, mas você não precisa afirmar que aquilo é seu, que todo trabalho que você entra, você não é feliz, que você precisa do final de semana sempre porque o dia da semana não é bom. E como é que a gente faz isso? Olhando as pequenas coisas que a gente pode ser grato. Então, um momento que você teve com alguém que você ama, um dia de trabalho que foi agradável, de repente um lanche que você pode comprar, e olha que bênção você ter podido comprar um lanche. Por que eu tô falando de gratidão aqui? Para mudar o padrão vibratório e de raciocínio, para que você pare de somente olhar para o que é ruim. Quando a gente faz uma piada autodepreciativa, é porque aquilo incomoda tanto a gente que a gente precisa pronunciar aquilo de alguma forma. Então, muda a sua mente, crie um novo hábito que seja um hábito positivo. E você vai ver coisas positivas chegando na sua vida. E aqui eu não tô entrando muito na filosofia da gratidão, mas eu quero trazer alguns insights porque eu acho que vai fechar bem o vídeo. Talvez no começo soe muito falso e tá tudo bem, porque você tá treinando. Então você pode, não falso, mas forçado, sabe? Tipo, eu estou me forçando a agradecer que o céu tá bonito. Inclusive, tava cheio de nuvem, como eu tinha te falado, agora já tá sem nenhuma nuvem. E o céu tá lindo. Eu, particularmente, sou uma amante de céu. Eu sou apaixonada. Inclusive, foi a primeira coisa que eu comecei a agradecer quando eu comecei a filosofia da gratidão. Eu comecei a agradecer a possibilidade de enxergar o céu, porque o céu é uma coisa muito linda e eu amo o quão gigante ele é, sabe? O quão infinito. Quanto mais você olha... Você já parou pra ficar olhando o céu? Ele é profundo, sabe? Você vai olhando e parece que quanto mais você olha, mais distante tem, mais... É uma dimensão assim... eu sou apaixonada. Apaixonada. Então foi a primeira coisa que eu comecei a agradecer. Agradecer a poder enxergar. O que já me levou para a segunda coisa a agradecer, que é poder ter um óculos, poder pagar por um óculos, porque a minha miopia é muito alta. Então, eu não consigo... Bom, muito alta pra mim, né? De 0 a 100 até que ela é pequena, mas na prática ela me atrapalha muito. Então, mesmo sem óculos, eu não enxergo o céu muito bem. Entende? Mesmo ele sendo gigante, sacou? Então, eu comecei a agradecer a poder comprar o óculos, a ter essa oportunidade financeira. E aí já me levou à terceira gratidão, que foi o quê? Agradecer a essa tecnologia. Percebe como uma coisa vai puxando na outra? Se você for criativo e bem atento à sutileza da vida. Eu comecei a agradecer, primeiro, pela tecnologia que existe, por quem criou essa tecnologia, pelas pessoas jurídicas ou não, que vendem e revendem os óculos, sabe? Pelo oftalmo, que me permite fazer o exame, porque uma coisa não funcionaria sem a outra. E aí você começa a agradecer pelo maquinário que existe, pela oportunidade de você ter podido ir ao médico. Enfim, e aí você começa a perceber que você tem uma cadeia de agradecimento e você não percebe porque, eu olhei o céu e o céu tá bonito. Não! Quantas camadas não tem por trás de um céu tá bonito? E pode ser que você não use óculos e isso não faça sentido na sua vida. Você entendeu o que eu falei, provavelmente, mas você não vê isso se aplicando, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser a comida que você come. O que aconteceu com aquele alimento até chegar na tua mesa? Alguém levantou cedo para fazer agricultura, você não sabe nem em que condições, mas aquela comida chegou até você. Essa comida teve um transporte, teve um cuidado, teve um manuseio,
depois foi ao mercado, você pôde ir ao mercado, quanto você foi beneficiado por já estar indo ao mercado, percebe? É uma visão otimista mesmo da coisa. Então, tipo, ai, que bom que eu pude ir ao mercado, porque eu fui andando, então que bom que eu tenho saúde para ir andando. Ou minha saúde não tá tão boa, mas eu consegui ir, então que bom. Chegando no mercado, eu pude comprar, mesmo com dinheiro apertado, eu tive dinheiro. Se tá na sua mesa, é porque você pôde tê-lo. Alguém, seja você ou outra pessoa, despendeu aquele dinheiro, gastou aquele dinheiro com você. Então, já é um motivo para agradecer, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do William Sanches, eu vou até deixar o canal dele aqui embaixo, e eu vou anotar. Que ele fala pra gente fazer a seguinte afirmação: obrigado por todo o dinheiro que recebi na minha vida. E é isso. Alguém poderia ter gastado dinheiro com outra coisa e gastou com você, te chamou para comer fora, sabe? Te chamou para ter um momento agradável, te levou para um passeio, te pagou um sorvete, te deu um pirulito, não importa. Sabe? Alguém despendeu algo que poderia ser para ela, para você. Olha como é que a gente tem coisa para agradecer. É só treinar o olhar. E quando você conseguir treinar esse olhar, as piadas autodepreciativas, elas vão passar. Porque você não vai sentir mais essa necessidade, você vai sentir vontade de agradecer e não reclamar. Lembra? Clamar 2 vezes. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, que você tenha conseguido entender a problemática disso, de se autodepreciar, você não precisa disso. E antes de você tentar mudar coisas muito grandes, comece dando pequenos passinhos. A gente, quando muda a energia, tudo muda ao nosso redor. E quando a gente dá o primeiro passo, o universo entende e abre as portas. Tudo no seu tempo, tudo do jeito que tem que ser. Não é como se fosse abrir no dia seguinte ou no exato momento, mas vai abrir. Afinal, você já tem feito isso há muito tempo. Qual resultado bom você teve? Então, qual é o risco de tentar um novo padrão? Você pode voltar para o que você conhece a qualquer momento. É seu. Você pode voltar sempre que você quiser. Mas se você não está tendo bons resultados, que tal mudar a rota? E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil. Eu espero que você esteja saindo daqui muito melhor do que quando você chegou. Eu agradeço o tempo e a confiança por ter ficado até aqui comigo. E se você gostou, deixa um like aqui pra mim, porque eu vou ficar muito feliz e grata. E a plataforma também, ela vai saber que esse vídeo é bom e vai impulsionar para mais pessoas, ajudando a gente a agregar mais vidas e a fazer o canal crescer. E se você gosta de conteúdo de expansão, de autoconhecimento, de questionamento, de se visitar, entender seus padrões, considere se inscrever, porque aqui a gente vai estar sempre falando sobre isso, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!